vida eu te peço nessa noite. Fala-nos, Pai. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém, amém. Feliz ano novo. Misericórdia. Eu vou tentar de novo. Feliz ano novo. Amém. Então olha para 2 ou 3 pessoas. Você não deu feliz ano novo ainda? Dá um feliz ano novo para quem. Aproveita aí. Vai estar quase. Só falta 30 minutos exatamente. Daqui a 30 minutos nós estaremos em 2026. Daqui a 30 minutos nós estaremos em 2026. Feliz ano novo para você que está aí no campus online. Tanta gente participando conosco, a Marlene, tanta gente querida. Minha tia Zuleide está lá no hospital em Niterói, celebrando com a gente. Que coisa boa nós estarmos juntos aqui, celebrando com você nessa noite, esse tempo tão especial, nessa última celebração de 2025. E eu quero começar perguntando a você, como é que foi o seu ano? Como foi o seu ano em 2025? Eu tenho certeza que a gente pode olhar para trás e ver algumas decisões que foram boas, decisões que foram sólidas, decisões que geraram frutos bons e que provavelmente te ajudaram muito na sua caminhada. Mas, quando a gente chega no último dia do ano, não há a menor dúvida também que você pode olhar para trás e, infelizmente, lembrar de algumas escolhas que a gente pode dizer que foram tolas, que nós fizemos sem pensar, às vezes momentos que você reagiu sem refletir, que ajustou e praticou algumas coisas de acordo com valores que não eram muito cristãos e às vezes de acordo com a conveniência do momento. Sabe, quando a gente pensa em situações como essas, a gente para pensar talvez em momentos quando alguns de nós que somos filhos tratamos nossos pais sem honra de vida, sem respondendo rispidamente aos mais velhos. Talvez olhando para trás, você se lembre de alguns momentos em que você não tratou com carinho e cuidado, talvez os seus pais, pessoas mais velhas, pessoas que você deveria honrar. Talvez alguns de nós que somos pais, se a gente pare para pensar, nós falhamos no cuidado com os nossos filhos, talvez tratando com distração, talvez deixando, empurrando e talvez até nos livrando deles, deixando nas redes sociais, não tendo talvez aquelas conversas difíceis, enfim, não cuidando da nossa família como a gente deveria. Talvez alguns maridos e esposas aqui nesse último dia do ano devem ou talvez possam se lembrar nesse momento de como não cuidaram nem investiram nos seus casamentos como deveriam. Talvez alguns homens de negócios ou profissionais, mulheres de negócios, pensando na sua vida profissional, talvez você possa se lembrar de algumas decisões que foram marcadas por um relativismo, sem a ética do reino de Deus, inclusive até algumas atitudes talvez que você tenha tomado que até prejudicaram outras pessoas, talvez a você mesmo, ou até pessoas da sua família. Talvez você que estuda aí quando chega no último dia do ano, talvez você possa se lembrar de alguns momentos em que você empurrou com a barriga os seus estudos, né? Na verdade, você não aprendeu tudo o que deveria, e talvez assim pela graça e misericórdia de Deus passou e sabe lá Deus como. E antes que você fique deprimido com tantas coisas que eu estou dizendo, o que eu quero chamar a sua atenção é para o fato de que decisões boas e não boas, decisões certas e erradas, elas marcaram a nossa vida em 2025. E é importante chegar nesse último dia do ano como cristãos e reconhecer os nossos erros e nos arrependermos. Essa é uma ótima coisa para fazer no último dia do ano, no culto de passagem de ano. Mas também a gente precisa olhar para frente. Daqui a menos de meia hora, um novo ano está prestes a começar. E não adianta só olhar para trás com tristeza, se arrepender. É preciso também olhar para frente e ter a perspectiva de que isso pode ser mudado. Na verdade, eu diria até mais, a perspectiva de que isso deve ser mudado. Porque quando decisões deixam de ser filtradas por princípios e passam a ser guiadas por circunstâncias, o resultado é uma vida sem norte, uma vida fragmentada, uma vida incoerente, uma vida instável. Por isso que mais do que nunca, eu quero nessa noite, nessa última palavra de 2025, convidar você a reaprender a decidir. Convidar você a refletir sobre como você quer viver em 2026.
reaprender a decidir, reaprender a viver, não de acordo com os valores do mundo, mas como o texto que eu quero dividir com você hoje nos sugere, conectado com Cristo. O meu convite para você, o meu desafio para você, nesses breves minutos, é convidar você de uma forma muito prática, e se você gosta de anotar e se não gosta, eu sugiro que o faça, pegar uma caneta, um papel, o seu bloco de notas, e eu quero ser muito prático mesmo nessa noite. Desafiar você a viver um 2026 conectado com Cristo. Conectado. 2026 é uma das conexões. E o meu desafio, a palavra que Deus colocou no meu coração e que queimou no meu coração para você é que em 2026 você viva conectado com Cristo. E o texto que eu quero ler com você, que está em Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7, ele nos orienta, ele nos sugere, ele nos ensina. Na verdade, ele nos deixa de uma forma muito prática o caminho para vivermos conectados com Cristo. Eu acho até que a gente pode ler juntos, está projetado aqui. Vamos tentar ler juntos? Vamos lá? Portanto, como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Note bem o verbo, ou os verbos. Eu quero aqui tomar o verbo viver. É essa ideia que é a ideia central. Continuem a viver como centro de tudo que a gente vai conversar. Paulo aqui, escrevendo à igreja de Colossos, está falando sobre um estilo de vida, sobre uma forma de vida, sobre a maneira correta de viver, como centro desse processo de crescimento, de conexão. E ao redor desse verbo, ele coloca 4 outros verbos que eu quero chamar a sua atenção. E você pode olhar aí, se você quiser grifar e anotar. Receber, enraizar, edificar e confirmar. Será que você pode repetir comigo? Até porque tem colo. Hoje eu preparei tudo para você não dormir, não relaxar. Você pode repetir comigo os 4 verbos? Quais são? Receber, edificar e confirmar. Vida cristã não é um momento isolado. Vida cristã em 2026, ela é um processo contínuo de desenvolvimento, que inclui decisões acertadas que você precisa escolher tomar em 2026. Então a pergunta que eu quero responder você, de uma maneira muito prática, é como podemos viver em Cristo, ou viver conectados com Cristo em 2026. Como é que nós podemos permanecer conectados com Cristo nesse novo ano, que daqui a pouco se inicia? Eu quero então, a partir desse texto, propor a você 4 decisões acertadas para 2026. Primeira delas, você precisa decidir receber a Cristo aos pés da cruz, abrindo as suas mãos, guarde isso, os seus direitos, o controle da sua vida, confessando os pecados e fazendo uma entrega total. Paulo começa dizendo muito claramente, como vocês receberam Jesus ou Cristo Jesus, o Senhor. O que é receber a Cristo? Receber a Cristo é entregar a vida a Ele. Sabe, eu quero usar um simbolismo que é muito claro, é muito didático, que é abrir as mãos. Sabe, a gente quando está com as mão fechada simboliza, sabe o quê? Autossuficiência. Mão fechada simboliza egoísmo, controle absoluto, resistência e arrependimento. Receber a Cristo exige abrir as mãos diante da cruz de Jesus. Receber a Cristo exige abrir as mãos diante da cruz do Calvário, soltar o controle, abandonar o direito de governar a sua própria vida. Receber a Cristo significa, de uma vez por todas, aprender a parar de dar desculpas e confessar pecados, render-se aos pés da cruz. É dizer, eu não sou meu, eu sou do Senhor, eu creio no Senhor. É uma entrega total, de mãos abertas diante daquele que tudo deu por você. Então, se você quer viver uma vida conectada com Cristo, você precisa, em nome de Jesus, decidir receber a Cristo e abrir mãos. Abrir as mãos do controle. Pastor, de forma prática, como é que você pode fazer isso de forma prática? Em 2026, deixa eu dar dicas práticas, eu disse que seria prático. Primeiro, decida hoje parar de tratar áreas da sua vida como um território fechado para Deus. Decida hoje parar de tratar áreas da sua vida como um território fechado para Deus.
Identifique conscientemente pelo menos uma área que você nunca entregou completamente para Deus. Finanças, sexualidade, relacionamentos, agenda, perdão, ministério. Mas diga para o Senhor: Senhor, não é mais meu, isso é teu. Isso não é só um problema meu, é um problema teu. Isso não é um sonho meu, é um sonho teu. Isso não é uma dificuldade minha, eu quero entregar ao Senhor. Segundo, decida confessar pecados específicos diante de Deus, sem generalizações. Que em 2026 você pare de fazer aquela oração genérica: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Ou perdoa os nossos pecados. Os nossos quais? Os nossos de quem? Sabe, receber a Jesus é aprender e é decidir em oração pessoal nesse novo ano a nomear pecados concretos, atitudes, hábitos, pensamentos. Você quer se manter conectado com Jesus, quer se manter conectado com Cristo? Aprenda a confessar seus pecados, decida confessar seus pecados com arrependimento real e não com frases genéricas assim: eu perdoo os meus erros. Não. Terceiro, decida entrar nesse novo ano sem tentar controlar o futuro. Entregue voluntariamente os seus planos, as suas metas, os seus projetos e os seus medos ao Senhor. Diga para Ele: eu não sou meu, eu fui comprado por um preço. Cristo governa o meu amanhã. Que nessa noite você tome essa decisão para esse novo ano. Sabe, é uma oração para ser feita de mãos abertas, entregando em fé todo o controle para Jesus. Então, qual é a primeira decisão que você precisa tomar? A primeira decisão que você precisa tomar em nome de Jesus é entregar ou receber a Cristo aos pés da cruz, de mãos estendidas. Receber a Cristo mesmo. Parar só de dizer, de falar, mas decidir conscientemente receber a Cristo e deixar Ele ter o controle da sua vida. A segunda decisão que você precisa tomar: você precisa decidir hoje se enraizar em Cristo, abraçando de modo irrevogável os mandamentos, os princípios bíblicos, os caminhos da palavra, os valores inegociáveis de Cristo para todas as decisões. O Paulo diz assim: olha, já que... O Paulo diz assim: vocês que vivem em Cristo, primeiro recebam Ele. Deem a Ele o controle, entreguem a Ele o controle, abram as mãos, entreguem tudo a Ele. Mas em segundo lugar, não parem por aí. Ele diz: se enraizem nele. Sabe, interessante que a Bíblia está repleta, o salmista vai dizendo no Salmo 1, verso 3, ei, quem é bem-aventurado sabe quem é? É alguém que vai ser como uma árvore plantada junto à corrente das águas. O profeta Jeremias, no capítulo 17, verso 7, ele diz assim: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Sabe, quando a gente pensa em raízes, vale a pena lembrar que pouquíssimas raízes aparecem visivelmente na superfície. Você já parou para pensar nisso? Quando a gente pensa em raiz, geralmente a gente pensa em raiz aonde? Debaixo da terra. A grande maioria das raízes, ela ou são, melhor dizendo, invisíveis, debaixo da terra. Mas são elas que garantem estabilidade. São as raízes que decidem se a árvore vai permanecer de pé diante das tempestades ou não. As raízes representam valores imutáveis, convicções que não mudam com a cultura, com princípios que sustentam decisões diárias. Raízes profundas, elas produzem vidas estáveis, casamentos estáveis, ministérios estáveis, relacionamentos estáveis, emoções estáveis. Sabe, quem não cria raízes, vive de emoção, vive de impulso. Quem não cria raízes, muda de acordo com a pressão, com a circunstância. Na primeira crise de 2026 vai querer largar a igreja, largar Jesus, largar o casamento, largar o emprego, largar os filhos. Sabe, o que não é decidido nas raízes, infelizmente vai acabar sendo negociado em decisões erradas. Então o que você deve fazer? Quais são as aplicações práticas que esse texto traz para nós em 2026?
Você quer ser enraizado em Jesus? Você quer se conectar com Cristo em 2026, enraizado em Jesus? Primeiro, decida previamente quais valores jamais serão negociados da sua vida, custe o que custar. Estabeleça antes das crises os seus limites morais e espirituais. A verdade, a fidelidade, a pureza e a honestidade, para não deixar para decidir na hora da pressão emocional, na hora da crise financeira. Sabe, você na sua área profissional, em nome de Jesus, que tem um negócio, que é patrão, que é empregado, que é funcionário público, seja como for, que é CLT, em nome de Jesus, decida esses valores negociáveis de uma maneira muito séria. Porque a sociedade que a gente vive flexibiliza isso, e isso vai ser flexibilizado cada vez mais. Então, em nome de Jesus, decida previamente quais valores jamais serão negociados. Segundo, decida viver os valores cristãos de uma forma visível dentro da sua casa. Em 2026, assuma o compromisso de ser coerente. Assuma ter o mesmo caráter na igreja, na sua casa, no seu trabalho, no trânsito, no futebol, no videogame, no momento do lazer. Raízes reais, elas aparecem no cotidiano. Ei, pai e mãe, vô e vó, tio e tia, os seus filhos, guarde isso, precisam perceber com clareza de que existe algo muito mais profundo na sua vida, raízes de valores inegociáveis que afetam as suas decisões. Terceira aplicação prática, decida submeter as suas escolhas diárias a uma única pergunta simples e honesta. Vale a pena anotar. Antes de decidir qualquer coisa, pergunte: isso honra Cristo ou apenas está satisfazendo a minha vontade? Isso honra Cristo ou é o que eu acho mais fácil? Isso vai te ajudar demais. Sabe por quê? Porque se não glorifica a Cristo, isso não vai fortalecer as raízes. Então, nesse novo ano, em nome de Jesus, decida honrar a Cristo em todas as direções que você tomar. Primeira decisão, receber. Segunda decisão, enraizar. Está acordado ainda não? Amém? Primeira decisão, receber. Segunda decisão, terceira decisão, você precisa decidir hoje se edificar em Cristo. Subindo as escadas das virtudes espirituais, da sua santificação, acrescentando cada dia um pouco mais a sua fidelidade a Cristo em todas as áreas da sua vida. Paulo vai dizer: já que vocês vivem nele, recebam a Cristo, permaneçam enraizados nele. Agora, não parem por aí não, sejam edificados nele. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5 a 7, olha o que o Pedro diz: por essa razão, empenhem-se para acrescentar a fé. Ou seja, se esforcem para continuar crescendo, para continuar acrescentando a fé de vocês, aquela fé inicial que você diz que acredita em Cristo. Não parem não. Aí o Pedro vai dizer, ele vai fazer uma listinha, 2 de Pedro 1, de 5 a 7, empenhe-se para acrescentar a sua fé à virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade o amor. Sabe, depois de criar raízes, Deus te chama para crescer em 2026. Esse é um convite de Deus para a sua vida. Sabe, a metáfora, a imagem, essa que está aqui, a ideia de subir uma escada, degrau por degrau. Vida cristã, e a sua vida cristã em 2026, que ela não seja marcada por uma estagnação, uma acomodação espiritual. Sabe, que seja em 2026 uma vida de crescimento intencional. Nesse texto que eu li, o Pedro, por isso eu descrevi para você, e vale a pena você marcar e ler, ele só falta desenhar, literalmente. Ele descreve de uma maneira muito clara esse processo, ao citar que essas virtudes vão sendo acrescentadas todos os dias. Você começa com a fé, o primeiro passo a fé, no dia que você entregou a sua vida a Cristo, mas você não pode parar por aí. Todos nós precisamos em 2026 acrescentar a fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, amor. Quem não acrescenta essas virtudes acaba regredindo. É por isso que tem gente que diz: eu creio em Jesus, né? Eu amo a Jesus, minha fé está em Jesus. Mas a vida não anda, a vida não prospera. Nas crises desiste, fica sempre pelo meio do caminho, ou às vezes passa o ano andando em círculos. Ah, pastor, de maneira prática, como é que eu posso fazer isso em 2026? Então vamos lá.
Como é que você pode aplicar isso em 2026? Como é que você pode ser edificado em Cristo para permanecer conectado nele? Primeira aplicação prática: decida estabelecer disciplinas espirituais como prioridade, não como uma opção. Não pode ser uma opção. Separe, para de dizer eu vou achar um tempo. Não, não acha um tempo não, separe um tempo. Defina um tempo na sua agenda, no seu dia. Tempo real, 5, 10, 15, 20 minutos, meia hora, seja quanto for. Mas separe e reserve o tempo para oração, para leitura da Bíblia, para comunhão cristã. Não é quando sobrar tempo, mas coloque isso como um fundamento da sua rotina. Decida ser fiel em vir às nossas celebrações, em participar de um pequeno grupo, em se matricular no CFC e adorar ao Senhor. Segundo, você quer ser edificado? Você quer ser edificado em Cristo e permanecer conectado nele? Decida tratar caráter como mais importante do que visibilidade ou posição. Que em 2026 você decida, em nome de Jesus, recusar atalhos nos seus negócios, na sua vida profissional, nos seus relacionamentos, porque isso acaba sendo atalho espiritual. Não busque reconhecimento antes da maturidade. Não se apoie em autopromoção, mas em servir as outras pessoas. Guarde isso, Deus vai edificar a sua vida pessoal antes de levantar o seu ministério, sua carreira, seu negócio, seja lá o que for. Deus quer edificar você, Deus quer edificar o seu relacionamento com Ele. Terceira aplicação prática: decida identificar claramente qual virtude precisa ser acrescentada agora na sua vida. Pergunte para você mesmo com honestidade: qual degrau desses Deus está me chamando para subir nesse momento? Qual degrau desses eu preciso subir em 2026? Escolha uma virtude nessa lista aí que o Pedro coloca, pelo menos uma só, para buscar conscientemente em 2026. E trabalhe de uma maneira muito objetiva durante os próximos meses. Mas deixa eu caminhar para terminar, porque o ano novo está quase chegando. Qual é a primeira decisão? A primeira decisão é receber. A segunda, enraizar. A terceira, a quarta e última é confirmar. Está firmar aí no texto, mas o texto no original dá a ideia, e fica mais claro para nós a ideia de confirmar. Você quer permanecer conectado com Cristo 2026? Decida hoje confirmar sua fé através de uma vida frutífera, em abundância, que vai além de uma fé invisível. E revela à sociedade, às pessoas que estão à sua volta, através de boas obras visíveis, dentro do lar, do trabalho, na escola e nas relações comerciais. O Paulo termina o texto dizendo assim: olha, vocês que vivem nele, diariamente recebam a Cristo, se enraizem em Cristo, sejam edificados em Cristo. Mas ele diz: confirmem isso a cada dia, confirmem, sejam confirmados na sua fé. Jesus vai ser muito claro quando diz isso aos discípulos em Mateus 7:20. Vocês serão conhecidos como meus discípulos pelos frutos. Pelos frutos, é assim que isso vai ser confirmado. Efésios capítulo 2, verso 10, o próprio Paulo vai dizer: nós somos criação de Deus, somos feituras dele, fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. O próprio Jesus, em João capítulo 15, verso 15, ele diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Não é nem fruto, é muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Guarde isso, meu irmão e minha irmã, você que está com a gente no campus online. Guarde isso no seu coração. Fé verdadeira é confirmada por frutos. A metáfora final, a ilustração final aqui, que eu quero usar com você, é de uma árvore frutífera. Fruto não é aparência espiritual. Fruto é vida transformada que abençoa outras pessoas. Onde Cristo governa, fruto aparece. Quando você está conectado com Cristo, o fruto aparece. Nas áreas da sua vida, no seu casamento, na criação dos seus filhos, na sua vida profissional, nos seus relacionamentos. Se a sua vida está conectada com Cristo e Ele governa, o fruto aparece. Como é que eu aplico isso de forma prática, pastor? Como é que eu vivo? Como é que você pode viver isso em 2026? Deixa eu lhe dar algumas dicas práticas para 2026. Sobre frutificar, sobre confirmar a sua fé em Jesus. Primeiro, decida hoje praticar boas obras, mesmo quando ninguém estiver olhando. Não espera ter selfie,
ter gente fazendo like, ter gente aplaudindo, ter gente dizendo, olha que bom. Não, não, não. Decida praticar boas obras mesmo quando ninguém estiver olhando. Sirva, ajude, seja um voluntário na comunidade, abençoe pessoas sem esperar aplausos. Fruto verdadeiro cresce para a glória de Deus, não para autopromoção ou para orgulho próprio. Se tiver orgulho, não é fruto digno de Cristo. Segundo, tome a decisão de refletir o caráter de Cristo nos ambientes mais difíceis que você vai enfrentar em 2026. Mas decida isso antes, senão isso não vai acontecer. Comprometa-se a agir como um cristão na sua família, no seu trabalho, nos seus negócios, nos seus conflitos. Onde Cristo reina, fruto aparece. Mas em quarto e último lugar, decida avaliar sua fé pelo impacto que ela causa na vida das outras pessoas. Sabe, pergunte para você com sinceridade, será que as pessoas que convivem comigo percebem que Cristo governa a minha vida? Será que as pessoas que convivem com você, elas percebem só pelos seus frutos, pelas suas atitudes, que Cristo governa a sua vida? Se não existe fruto visível, algo precisa ser realinhado. A palavra que Deus colocou no meu coração para dividir com você nessa noite, nesse último encontro de 2025, nesses últimos minutos, é uma palavra de tomada de decisão. É uma palavra de desafiar você a permanecer conectado com Cristo em 2026. Ou a quem sabe a começar a se conectar com Cristo em 2026. E se você não lembrar de mais nada do que ouviu aqui nessa noite, guarde esses 4 verbos. Guarde essas 4 atitudes que você deve tomar e precisa tomar se você quer permanecer conectado com Cristo em 2026. Primeira coisa a fazer é, qual é o primeiro verbo? Receber. O segundo? Terceiro? Quarto? Então fica de pé, porque eu quero terminar com você. Receber, enraizar, edificar e confirmar. Você pode falar isso de novo? Receber, enraizar. Diz para quem está do seu lado, em 2026, receba, enraize, edifique e confirme. Diz aí, vai. Ano que vem é o ano da conexão. E a minha oração é que você permaneça conectado com Cristo todos os dias do próximo ano. A minha oração é que você, em nome de Jesus, abra mão dos seus direitos, todos eles, para dar centralidade da sua vida a Cristo e receba Cristo de uma vez para sempre em todas as áreas da sua vida. A minha oração é que em 2026 você pare de ter uma vida superficial e comece a enraizar a sua vida em Cristo em nome de Jesus. A minha oração e meu desafio é que você resolva começar a edificar a sua vida em Cristo. Você comece a crescer e a crescer cada vez mais. A minha oração é que em 2026 tudo isso seja confirmado por frutos abundantes. Que em 2026 você tome essas 4 decisões para se permanecer conectado nele. Receba Cristo de mãos abertas com uma entrega total. Enraize a sua vida profundamente nos mandamentos, princípios e valores da palavra de Deus. Edifique a sua vida com disciplina, acrescentando a sua fé inicial as demais virtudes necessárias em todas as áreas da sua vida. E por fim, em nome de Jesus, que em 2026 você confirme a sua filiação a Cristo com frutos visíveis e abundantes e na dependência de Jesus Cristo. Porque se você não permanecer conectado com Cristo, lembre de uma coisa que Ele mesmo disse: sem Ele, nada você pode fazer. Em 2026, sem Ele, não adianta plano, não adianta promessa, não adianta bênção, não adianta nada. Sem Ele, eu e você não podemos fazer nada. Então a minha oração e meu desafio para você, nesse último minuto de 2025, é que você permaneça conectado com Cristo. Que você receba, que você se enraize, que você se edifique, que você confirme através de frutos e que você continue a viver nele. Ei, Paulo diz isso, receba essa palavra que em 2026 você continue, não só a ver um culto, a ver uma igreja, mas que você continue a viver em Jesus, conectado em Jesus, enraizado em Jesus, edificado em Jesus, confirmando os frutos ou através de frutos da sua vida em Jesus. Que 2026 seja um ano extraordinário. E que ao olhar para trás você tenha motivos para agradecer. Mas que ao olhar para o ano que está começando,
você já possa agradecer por tudo que Ele vai fazer. Porque quando você chegar lá, Ele já vai estar lá te esperando. O que você vai precisar fazer apenas é permanecer conectado nele. O resto, Ele vai fazer. Deus, obrigado por esse ano de 2025. Obrigado pela Tua presença em cada um desses 365 dias. Obrigado por esses primeiros minutos de 2026. Obrigado porque como o Senhor esteve em todo esse ano, o Senhor está agora, e nós queremos e declaramos aqui no mundo espiritual: o Senhor estará conosco em todos os dias desse ano que está começando agora. Mas a nossa oração, o nosso desejo é que cada um de nós escolha estar conectado com o Teu Filho Jesus 365 dias desse novo ano. Que estejamos, ó Deus, recebendo ao Senhor, enraizados no Senhor, edificados no Senhor, confirmados no Senhor. Que seja um ano de conexões profundas, que as bênçãos venham, que as vitórias venham, que com o Senhor possamos todas as coisas, porque o Senhor nos fortalecerá. Por isso te agradecemos, te louvamos, te bendizemos e te adoramos nesse ano novo que se inicia, em nome de Jesus. Amém.